Fala galera, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Vamos para mais uma videoaula aqui com o professor Felipe. Hoje o tema será teorias evolutivas. Confesso que esse é o tema que mais desperta o meu interesse. Eu sou realmente um entusiasta desse tema. Desde a minha graduação até a conclusão da pós-graduação, a evolução foi algo que me chamou muita atenção. Eu preparei essa aula, como vocês podem ver aqui, nós temos como se fosse uma... Deixa eu ativar o meu apontador a laser. Eu construí a aula como se fosse uma linha do tempo. Não só para eu ficar aqui falando os conceitos, mas para eu contar a história, como é que foi, como aconteceu, quem que participou desse acúmulo de conhecimentos sobre as teorias evolutivas, porque ciência se faz assim, com acúmulo de conhecimento de pessoas que do passado, do presente, as que virão, e nós vamos aprimorando, aprimorando até que tenhamos, né, uma teoria bem robusta, que responda a alguns fenômenos do mundo real, né? No nosso caso aqui, fenômenos biológicos. Beleza? Então vocês vão entender que eu construí desde Lamarck, passando por Darwin e Wallace, e depois um pouquinho, bem resumido, sobre a teoria sintética da evolução. Mas vamos focar em Lamarck, em Darwin, em Wallace. Bora lá? Vamos começar. A primeira pessoa que nós temos que falar, pois foi ela que começou com a ideia a se discutir, a propor pensamentos sobre a evolução das espécies, foi Lamarck. A principal obra dele foi a Filosofia Zoológica, publicada em 1809. Gravem essa data, que vai ser muito importante para se entender o Charles Darwin, ok? Ele postulou duas leis na obra dele, a lei do uso ou desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Bem, na lei do uso e desuso, ele afirma que no processo de adaptação dos organismos ao meio, o uso de determinadas partes do corpo faz com que elas se desenvolvam, e a falta de uso, isto é, o desuso, faz com que se atrofiem. E ele usou o exemplo que é tão utilizado para descrever Lamarck, o exemplo da girafa. Quando ela precisa comer, se alimentar de folhagens que estão em galhos mais altos, como está mostrando aqui nesse GIF, ela estica o seu pescoço e isso faz com que ele se desenvolva. Ou seja, a lei do uso, ou, em outro caso, quando um animal ele não utiliza determinada estrutura do seu corpo, ele vai se atrofiar, que seria o desuso. Ok? Então, Lamarck, um exemplo clássico da girafa, ele postula essa lei aí lei do uso ou desuso. Então, ele traz a ideia de que os animais eles podem mudar ao longo de sua vida. Ok? Uma ideia muito, muito interessante para a época. E a segunda lei que ele postula é que, como eu disse, ele fala que alterações no corpo do organismo provocadas pelo uso ou desuso são transmitidas aos descendentes. Então, esse indivíduo aqui, essa girafa, que ao se alimentar de folhagens mais altas, ela estica o seu pescoço e isso ela consegue desenvolver, o pescoço fica mais longo e ela vai conseguir passar essa melhoria que ela teve para os seus descendentes, para a sua prole. Ok? Então essa é a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então são esses dois pontos da teoria de Lamarck. Bom, sabemos hoje, sabe-se que a lei do uso e desuso não é verdadeira, ela caiu, mas o Jean-Baptiste, o nome real dele é Jean-Baptiste de Monnet, mas ele ficou conhecido como Lamarck, e ele viveu de 1744 a 1829. Ele muitas vezes por conta da lei do uso e desuso ter caído por terra, ele é muito injustiçado, até em alguns momentos até ridicularizado, mas ele é um erro fazer isso, é um equívoco,
Porque ele foi um dos caras mais importantes, um dos cientistas mais importantes da época, porque foi ele o primeiro pesquisador, o primeiro naturalista a falar em adaptação e a contestar a imutabilidade das espécies. Mas, professor, o que que é isso? Lembra quando eu falei da girafa, que ela estica o pescoço e ela conseguiria transmitir isso para os seus descendentes, a lei do uso e desuso e a lei da transmissão para a prole? Então, na época havia um pensamento, o pensamento dominante é que as espécies eram imutáveis e elas não conseguiam alcançar melhorias, elas não mudavam ao longo de sua vida. Isso no sentido dos organismos. Então, a girafa ela foi criada e ela não consegue, ela não muda nenhuma característica, mesmo que ela coma folhagens mais altas, se ela consegue ou não consegue. Então, foi ele que trouxe essa ideia de uma adaptação ao meio por parte dos organismos, dos indivíduos, das populações, e contestar essa ideia bem dominante de imutabilidade, que é uma ideia religiosa das espécies, né? Que foi Deus criou as espécies de uma certa maneira e que elas não se mudam, e os organismos pertencentes a essas espécies, ou seja, o caso daquela girafa que eu mostrei no GIF anterior, ela não vai mudar. Então ele contesta essa ideia dominante. Isso também, essa ideia dominante também, além de religiosa, ela vem um pouco de Platão, né? Que é o mundo real e o mundo ideal. Então as espécies, havia, conforme esse pensamento, um ideal de girafa, uma girafa perfeita, e as girafas que estavam aqui na Terra, elas seriam cópias imperfeitas dessa girafa ideal. Então, resumindo, ele foi muito importante por contestar a imutabilidade, por começar para inserir essa ideia de adaptação ao meio. Agora chegando em Charles Darwin, ele nasceu em 1809 e morreu em 1882. Lembram que eu falei que a primeira obra do Lamarck foi publicada em 1809, o ano que Darwin nasceu. Então Lamarck, embora eles tenham vivido um pouco uma mesma época, quando Darwin nasceu, Lamarck já estava publicando, já estava escrevendo seus achados, os seus pensamentos, e Darwin, nas suas obras, ele deixa explícito que ele leu bastante, ele utilizou muito dos apontamentos, dos pensamentos e das reflexões de Lamarck, sobretudo a ideia de adaptação ao meio e também a transmissão, as duas leis que ele aponta, certo? Então Lamarck foi muito importante para Charles Darwin. Bom, Darwin ele sempre se interessou pela observação e o estudo da natureza. Desde pequeno, ele colecionava besouros, o pai dele era um cientista famoso da época, então foi algo que ele sempre gostou. Ele, em 1831, ele saiu numa viagem da Inglaterra a bordo do barco Beagle e voltou só em 1836, 5 anos de viagem. Ele literalmente deu a volta no globo, no torno do planeta, conhecendo muitos lugares, e ele disse que essa viagem foi muito importante para a vida dele. E ela foi uma das motivações, a base para a publicação do seu livro A Origem das Espécies, que é um dos livros mais importantes da humanidade, reconhecidamente. Aqui um pouquinho sobre a viagem de Charles Darwin. Então ele saiu lá em 1831, ó, certo? E lá da Inglaterra, passou em Cabo Verde e parou aqui na Bahia, depois foi para o Rio de Janeiro. Então ele esteve em 2 lugares aqui no Brasil, na Bahia e no Rio de Janeiro, certo? Uma coisa, um detalhe que ele relatou, escreveu algumas cartas, alguns textos sobre o que impactou ele aqui no Brasil. Primeiro, a biodiversidade, ele ficou encantado com a riqueza do nosso país, tanto da fauna como da flora,
mas também ele veio numa época da escravidão. Então, chocou muito ele as condições dos negros aqui no nosso país, e foi algo que o incomodou. Mas isso é só um relato, porque estamos num momento de discussão sobre o racismo, os impactos negativos que isso traz para a nossa sociedade, e esse que é algo que nós devemos superar. Então, Charles Darwin ele escreveu sobre isso algumas cartas. Quem tiver interesse, a gente pode conversar sobre isso depois. Aí, continuando a viagem, ele parou em Montevidéu, Uruguai, depois foi para Bahia Blanca, depois fez aqui o contorno das Ilhas Malvinas, no sul da América do Sul, extremo sul, passou pela Patagônia e chegou aqui nas Ilhas Galápagos, nessa região aqui. Essas ilhas foram muito importantes para a obra de Darwin. Okay? E ele continuou sua viagem. A Terra, por incrível que pareça, ela não é plana. Então ele continuou aqui, depois chegou na Nova Zelândia, em Sydney, e continuou aqui nas Ilhas Maurícias, passou pelo Oceano Índico, passou em Madagascar, no norte, no sul da África, e calhou de novo aqui, parou na Bahia. Talvez ele gostasse. Ele gostou bastante dessa terra. Depois voltou em Cabo Verde e retornou, passando em Açores, e depois voltou para a Inglaterra depois de 5 anos de viagem. Então essa viagem foi muito importante para Charles Darwin. Como eu disse, um local em particular que chamou a atenção dele foi o arquipélago de Galápagos. Esse arquipélago ele é formado por ilhas vulcânicas que foram formadas em diferentes épocas geológicas, beleza? Por isso elas apresentam variados tipos de vegetação, tem uma diversidade de flora muito grande. Além disso, em relação à fauna, lá são encontradas tartarugas gigantes, típicas de Galápagos, bichos maravilhosos. E também os tentilhões, um grupo de aves que foi fundamental para Darwin chegar na sua teoria sobre evolução por seleção natural, que elas ocorrem nessas diferentes ilhas. E com base na semelhança entre tentilhões das ilhas e do continente, porque Darwin ele viu também tentilhões no continente. Lembrem que o arquipélago de Galápagos está um tanto distante do continente, ok? Milhares de quilômetros. E ele supôs que indivíduos da população de tentilhões do continente, lá da América do Sul, teriam migrado para essas ilhas, para o arquipélago de Galápagos. E, com base nos apontamentos dele, ele falou que por seleção natural teriam surgido populações adaptadas a diferentes modos de vida, o que originou diferentes espécies de tentilhões. Mas, professor, o que é isso? Explica melhor essa coisa dos tentilhões. Por que é importante? Bom, vamos lá. Aqui uma figura detalhando um pouco sobre essa questão dos tentilhões que eu falei. Olha, percebam que eu quero que vocês notem a diferença nos bicos. Olha como o bico desse aqui é mais longo, esse aqui é um pouco mais arredondado, esse é menor, esse aqui é um pouco mais esticado e ele está com graveto colocando no orifício da árvore, tentando caçar, pegar, coletar alimento que está dentro da árvore, e esse tentilhão do solo que também tem um bico e uma pelagem diferente. Então, ele apontou que esse daqui é o tentilhão insetívoro das árvores, esse é o tentilhão canoro, que ele é adaptado para vasculhar folhas, ele fica procurando essas folhas aqui, então por isso que ele é comprido assim, o bico dele para funcionar como se fosse uma pinça mesmo. Esse tentilhão insetívoro ele é adaptado a retirar os insetos nos tecidos lenhosos das árvores. Esse é o tentilhão de solo, que ele é adaptado para coletar o néctar das flores de cacto que é alimentado dessa polpa. E esse tentilhão pica-pau, que ele literalmente pega um galho, primeiro ele faz um orifício, e como ele não tem uma língua comprida, ele pega um graveto e fica tentando retirar o alimento que está dentro da árvore. E o tentilhão vegetariano das árvores, que ele é adaptado basicamente a comer folhas, brotos, flores e frutos. Então vejam, então, na hipótese de Darwin, uma espécie teria chegado nas ilhas
no arquipélago de Galápagos, lá do continente, e conforme havia muitas formas de sobrevivência ali, um grande leque de opções para se alimentar, o bico foi se adaptando para determinadas situações, e isso gerou uma variedade de espécies. E isso gerou só aqui podemos notar 5 espécies diferentes, com hábitos alimentares diferentes, onde elas estão nas árvores também é diferente. Então, a seleção natural, essa pressão do meio ambiente gerou essas espécies diferentes de tentilhões. Isso foi um ponto importante para a teoria de Darwin. Uma outra questão foi a obra de Thomas Malthus, que nasceu em 1766 e morreu em 1834. Ele escreveu um livro muito importante, chama Um Ensaio sobre o Princípio da População, em 1798. Nesse livro, resumindo, ele aponta que a população humana crescia na época em uma progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos crescia em progressão aritmética. Aí um pouquinho de matemática na nossa aula. Mas aqui eu mostro para vocês um gráfico, certo? Aqui em azul temos a curva aritmética da quantidade de alimentos disponíveis disponível naquela época, e uma curva geométrica do crescimento da população humana. Então, conforme nos apontamentos feitos por Thomas Malthus, a quantidade de alimento produzida não daria conta, não seria suficiente para a taxa que a população estava crescendo, certo? E Darwin, com base nesse livro, ele fez algumas observações e chegou que um crescimento populacional seria controlado por limites impostos pelo meio. E nas populações naturais se mantinham numericamente estáveis. Ele via que na população de organismos naturais, né, na natureza, no meio ambiente, as populações se mantinham, não cresciam como uma curva geográfica do crescimento da população que Malthus reportou, certo? Havia uma força que estabilizava aquele número de indivíduos dessa população, beleza? Então, essa obra foi muito importante para Darwin. E uma outra coisa que ajudou Darwin foi a seleção artificial. A partir de 1842, quando ele voltou da viagem dele pelo mundo, ele realizou estudos que visavam entender a seleção artificial que o homem fazia para domesticar espécies de interesse. Isso o homem faz há milhares de anos. Basicamente, a nossa espécie seleciona para a reprodução os indivíduos com características mais vantajosas, certo? Que devem ser mantidas na sua prole. Mas, senhor, explique melhor isso, por favor. Seleção artificial nada mais é do que quando nós pegamos uma espécie, como aqui, ó, a mostarda selvagem, ok? É uma única espécie. E com base nos cruzamentos de indivíduos que têm determinadas características mais vantajosas, que têm formatos, o caule, as flores mais vantajosas, vamos cruzando esses indivíduos ao ponto de chegarmos que essa mesma planta aqui deu origem às flores e caules ao brócolis, um conjunto de flores à couve-flor que nós comemos, ao repolho, a gema terminal tornou repolho, a gema lateral se tornou a couve de Bruxelas e as folhas a couve que nós comemos. Certo? Então, nada mais é do que essa seleção que o homem faz em algumas espécies de vegetais ou animais para conseguir um resultado, para se alimentar ou para uma outra situação. Outro exemplo mais clássico, as espécies de cachorro, as raças de cachorro. A espécie é uma só, certo? O humano foi cruzando, por exemplo, ele queria um cachorro com as orelhas mais longas, ele foi cruzando indivíduos até que chegou nessa raça de
de cachorro, certo? Ele queria um cachorrinho mais peludo. Olha aqui, esse aqui, esse daqui, mais claro ou mais escuro. Ele queria um cachorro com pelo curto, certo? Um pelinho curto, ou um maior com pintas. Ele seria branco, queria um cachorro branco com pintas pretas em todo o corpo. Temos o dálmata. Então foi o homem que foi cruzando os indivíduos de interesse até chegar em uma raça de cachorro. Isso se chama seleção artificial, porque é o homem que está moldando ali, beleza? E dando uma pausa, falar um pouquinho sobre Darwin, mas também parar um pouquinho de falar sobre Darwin, falar um pouquinho sobre Wallace, que nasceu em 1823 e morreu em 1913. E falar de Wallace também é um pouco falar sobre Darwin. Em 1858, Wallace escreveu a Darwin uma carta sobre as observações que ele fez no arquipélago Malaio, um outro arquipélago que ele viajou. E essas observações eram muito semelhantes a aquelas ideias, as principais ideias que Darwin já tinha esboçado lá em 1844. Então eles foram trocando figurinhas e perceberam que eles estavam próximos, né? As suas ideias eram muito semelhantes, ao ponto de, em 1858, Wallace e Darwin redigiram um documento que foi lido na reunião da Linnean Society de Londres. E eu consegui esse documento na internet, um PDFzinho muito bacana. E aqui você destacando Charles Darwin, um documento assinado por eles, e Alfred Wallace, que eles apresentam as ideias deles nessa sociedade de acadêmicos, né? Muito prestigiada da época. Então, Wallace e Darwin foram contemporâneos e eles trocavam cartas. Mais uma curiosidade que eu queria apontar aqui, diferentemente de Darwin, que pertencia a uma família abastada, uma família que tinha condições financeiras muito boas, que ele teve a oportunidade de fazer medicina, não gostou, voltou para casa, depois foi tentar teologia, também não gostou, aí foi viajar ao mundo. Wallace passou perrengues muito grandes na vida, ele teve dificuldades financeiras por toda a sua vida. Então talvez essa tenha sido o pulo do gato, né, entre os dois, assim. O Wallace passou por grandes perrengues na vida aí, em questão financeira, mas hoje tem uma força tentando trazer o Wallace, porque meio que eles chegaram, não tirando o mérito de Darwin, muito pelo contrário, mas também reconhecendo a importância de Alfred Wallace para as teorias evolutivas, beleza? Então, mais de 20 anos depois da expedição em 1859, Charles Darwin publica o seu livro, que mudou a história da biologia, sem dúvidas. Não só da biologia, do campo das humanas, tudo. Mudou a sociedade em geral, porque era uma forma de enxergar o mundo natural e nós mesmos, muito diferente daquilo que estava imposto, né? E nesse livro, A Origem das Espécies, que o professor tem aqui, olha, que é um livro que eu gosto muito bacana. Ele aponta, resumindo assim, é um livro bem grande, vocês podem ter notado, mas resumindo para vocês, ele aponta duas ideias centrais. A primeira, todos os organismos descendem com modificações de ancestrais comuns. A evolução não é um processo linear. Lembram da aula anterior sobre a sistemática filogenética, que nós falamos sobre ancestralidade comum, grupos irmãos, etc? Então, exatamente isso. Ele fala que todos os organismos viventes no planeta, desde o humano até um besouro, ou uma samambaia, ou uma bactéria, descendem de ancestrais comuns. Nós compartilhamos ancestrais comuns com as bactérias, com uma samambaia, com uma girafa. Todos nós descendemos de ancestrais comuns. E a evolução não é um processo linear, ela é gradual, certo? Um outro ponto muito importante também é a seleção natural. Essa seleção natural, lembra da seleção artificial, que ele tanto falou que os homens faziam com os cachorros e com aquela planta que deu origem ao brócolis, a couve-flor? Aí ele
ele postula que há uma seleção, há uma força na natureza que atua sobre as variações dos indivíduos, favorecendo o quê? As mais aptas, certo? E agora eu dei uma resumida bem simples para vocês, os princípios básicos das ideias evolutivas por seleção natural. A primeira é que indivíduos de uma mesma população apresentam variações em todos os caracteres. Portanto, eles não são idênticos. Os indivíduos de uma população de uma mesma espécie, eles não são idênticos. É só você ver a população humana ou a população do Colégio Irmão Rui. Nós somos da mesma espécie, mas temos variações muito diferentes. Cabelo, cor dos olhos, coloração da pele, tudo. Formato da bochecha, enfim. Temos uma variação muito grande. Isso não é diferente com as populações da fauna e flora, certo? Eles apresentam uma variação muito grande. Um exemplo aqui para vocês, isso aqui é uma perereca que eu trabalhei na época da pós-graduação, chama Pithecopus araguaios. Olhem aqui essa coloração que ela tem na região inguinal e nas coxas. E na canela aqui, olha que interessante. Um padrão meio tigrado, sabe? Laranja com essas riscas pretas. E notem aqui, ó, olha a variação que tem. Nesse padrão de coloração aqui tem um risco, aqui já não tem, aqui falta um pouquinho, mas todos têm esse padrão laranja e preto. Ainda não foi abordado qual o papel dessa coloração. Alguns dizem que ao mostrar isso para a fêmea, eles teriam haveria alguma seleção sexual, então a fêmea teria um padrão de coloração que ela gosta mais, as fêmeas, né? Então ela chegaria para se reproduzir com esses machos com essa coloração mais vistosa, com um padrão mais definido, mas ainda não se sabe muito bem. Isso são apenas especulações, mas que fazem todo sentido, né? Porque é um padrão muito bonito. Então, voltando, os indivíduos apresentam uma variação muito grande. E aqui, um outro ponto é que os organismos têm grande capacidade de reprodução, produzindo muitos descendentes, mas apenas alguns deles chegam à idade adulta. Aqui não é a mesma espécie, esses girinos que eu vou mostrar não são da mesma espécie dessa perereca, na verdade são de um outro sapo, muito, muito comum até. E notem esse vídeo, a quantidade de girinos. Olhem. Todos esses pontinhos aqui são girinos. Milhares. Centenas de milhares, provavelmente. Muitos. Então, só para trazer a ideia que os organismos eles têm essa capacidade muito grande. É que a nossa espécie ela adotou uma estratégia reprodutiva de se reproduzir em uma menor quantidade, gerar uma prole menor, um por vez, em média, né? Mas tem os gêmeos, trigêmeos, mas a média é um por vez, e dedicar todo o seu tempo e recurso a esse único indivíduo. Outras espécies têm estratégias reprodutivas diferentes. Eles investem na quantidade, uma quantidade muito grande, e não cuidam desses girinos, no caso, ou de todos os indivíduos da sua prole, para justamente que, investindo num número muito grande, alguns vão sobreviver, outros vão ser predados, vão morrer, então eles investem num número maior de indivíduos. Então, vocês estão já sabendo esses dois princípios. Deixa eu voltar aqui meu apontador novamente. E o segundo é que o número de indivíduos de uma população é mantido mais ou menos constante ao longo das gerações. Eu disse isso uns slides anteriores, então ele observou que embora os indivíduos invistam um grande número de indivíduos da prole, gera uma prole muito grande, essa população há uma força aí que atua para manter constante esse número das populações, para manter o equilíbrio, certo? O equilíbrio ecológico das relações entre os seres vivos.
Então, assim, a disputa pela vida entre os descendentes, entre aqueles girinos que eu mostrei no slide anterior, apesar de nascerem muitos indivíduos, poucos atingem a maturidade, o que mantém constante o número de indivíduos na população. Então, é um pouquinho do que eu já apontei para vocês. Então, nessa disputa, os organismos com variações favoráveis às condições do ambiente onde vivem têm maiores chances de sobreviver quando comparados aos organismos com variações menos favoráveis. Então, vamos supor aquelas pererecas que eu mostrei para vocês, verdes em alguns slides anteriores, ela possuísse alguma adaptação para suportar um indivíduo daqueles 4, para suportar temperaturas maiores. E por algum motivo a temperatura média anual aumentasse e por conta dessa variação ela seria selecionada, ela sobreviveria e as outras 3 morreriam, porque elas não têm essa variação, elas morreriam por conta do aumento da temperatura. Então esse indivíduo, essa variação desse indivíduo foi selecionada. Então ele vai conseguir se reproduzir e transmitir os seus genes, transmitir as suas características para a próxima, para a sua prole, certo? Ou, por exemplo, se ele tem aquele padrão muito específico de coloração que eu falei, que a fêmea pode se interessar, isso é uma mera especulação, ele vai conseguir se reproduzir e isso vai haver uma seleção, no caso, uma seleção sexual por parte das fêmeas. Certo? Então, essas variações mais favoráveis garantem a sobrevivência e a reprodução desse indivíduo. E aqui os organismos com essas variações vantajosas têm maiores chances de deixar descendentes, o que eu já abordei com vocês. E como a transmissão dos caracteres de pais para filhos, esses apresentam essas variações vantajosas. Então, se aquele indivíduo que tem aquela adaptação na pele para suportar um maior calor, ele vai passar as suas condições, as suas variações vantajosas para a sua prole, certo? E ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre esses indivíduos da população propicia a adaptação destes ao meio e pode levar ao surgimento de novas espécies. Então, isso vai se acumulando, e isso pode gerar novas espécies, que é o exemplo dos tentilhões. Lembram que migraram para o arquipélago de Galápagos e lá isso por conta da grande diversidade de vegetação, eles foram se adaptando ao meio ao ponto de que eles não são mais reconhecidos como uma espécie única. O formato do bico é diferente, a pelagem, então essa seleção natural pode gerar novas espécies. Mas, assim como tudo na ciência, nada é resolvido como um todo. Lamarck, Wallace e também Darwin, eles não conseguiram explicar corretamente como surgia essa variação. Eles apenas diziam que essa variação existe e nem como ocorria a tal da transmissão das características hereditárias ao longo das gerações, Lamarck foi o primeiro a sugerir isso, certo? Os conhecimentos sobre a genética, hoje sabemos que como que essa variação se dá e como ela passa para as gerações seguintes, né, essas características hereditárias são herdadas, através da genética dos indivíduos, dos genes que passam de geração por geração e que só foi iniciado os estudos, o primeiro pesquisador que entendeu isso foi Mendel. Na época de Darwin, Lamarck e Wallace, a genética era muito rudimentar. Então, Mendel ele publicou um trabalho em 1865, mas só passou a ser importante, validado, reconhecido no final da virada, na virada do século XX, lá no comecinho do século XX. Então, ele passou aí amargos quase 40, 35 anos sem ter reconhecimento sobre sua obra. Como ele conseguiu isso? Cruzando ervilhas. Ele cruzava ervilhas com uma coloração A com uma coloração B. E depois ervilhas com rugosas e ervilhas lisas. E era algo assim inédito para a época, incipiente, certo? E aqui uma figurinha aqui mostrando que os conhecimentos que Mendel iniciou e como Darwin
se une como um quebra-cabeça. Os conhecimentos da genética com os conhecimentos evolutivos se unem como se fosse uma chave fechadura, um quebra-cabeça muito interessante, diga-se de passagem. E, como eu disse, imagine um cidadão fazendo cruzamento de ervilhas lá em 1800 e bolinha, e ele pedindo financiamento para fazer isso. Se ele vivesse no Brasil hoje, ele provavelmente receberia essa carta aqui das entidades, instituições competentes, né? Caro Mendel, infelizmente a universidade decidiu negar o seu pedido de financiamento. Estudar reprodução de ervilhas, sinceramente, que benefícios isso trará para a humanidade? Aconselho que você foque suas energias e o dinheiro do contribuinte em coisas mais úteis, atenciosamente. Então, o importante aqui que eu gostaria de deixar para vocês é a relevância das pesquisas básicas, certo? Das pesquisas de base, que elas são muito importantes e muito relevantes. Bom, teoria sintética da evolução. Ela tem ganhado força desde a década de 1930, muito resumido para vocês, e elas têm novas informações sobre DNA, biologia molecular, ecologia, biologia reprodutiva e muitos outros aspectos bem sendo incorporados à interpretação dos processos evolutivos. Então, a partir de Mendel, o conhecimento sobre a genética incorporou, abraçou a evolução e hoje temos uma teoria sintética da evolução muito robusta, que só vem corroborando, né, afirmando as ideias de Darwin e a seleção natural e outros pontos pontos mais que eu preferi não aprofundar aqui com vocês. Mas essa foi a timeline. Terminamos aqui na teoria, na linha do tempo, na teoria sintética da evolução. Passamos por Lamarck, Darwin e Wallace. Beleza? Dúvidas? Se tiverem dúvidas, pessoal, de terça a sexta, estou todas as manhãs das 8 às 11 lá no Teams. E no chat Teams é só mandar uma mensagem aqui, uma brincadeirinha, né? De um sábado qualquer. Não sei, para quem gosta de pagode, de samba aí, aquela música, né? Deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você acabar. Deixa que o acaso encontre a gente. Nossa espécie vai se adaptar. Que bom que o professor não é cantor, né? Mas tá aí, pessoal. Muito obrigado. Qualquer coisa me chamem no Teams. Fiquem em paz. Falou!